chance de crescer um pouco mais. As montanhas de vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, Deus tem essa palavra para você nesta manhã. Seja muito bem-vindo a este momento, seja bem-vindo a este momento de reflexão, este momento de aprendizagem da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, no nome de Jesus. Rompendo em fé.
Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida, bom dia, amado, amada. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nesta manhã, que nós estamos aqui em mais um momento de devocional. Bom dia, Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Nós estamos hoje iniciando o mês de julho, 1º de julho de 2020. Estamos chegando a mais da metade do mês de julho, a mais da metade do ano de 2020, estamos no mês 7. Eu tenho certeza, querido, que em nenhum momento as coisas fugiram do controle de Deus. Em nenhum momento as coisas deixaram de estar no controle de Deus. Então, nesta manhã eu quero falar com você sobre uma palavra muito pequena, mas sobre algo extraordinário em nossas vidas. Eu quero falar com você hoje sobre fé. Você filho, você filha, ontem nós tivemos o privilégio de falar sobre filhos de Deus, a alegria de entender e conhecer o quanto nós somos privilegiados por sermos chamados e conhecidos como filhos de Deus. Hoje, Deus vai falar ao teu coração sobre essa palavrinha, mas que ela é tão falada na Bíblia, tão falada em tantas histórias, em tantos versículos. Vamos falar sobre fé. Você está preparado? Que o Senhor, Ele te fortaleça. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, que nós estamos mais uma manhã e te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio da vida. O Senhor nos deu o ar que respiramos. E nós entendemos, como a tua palavra diz lá no Salmo 150, todo ser que respira louve ao Senhor. Deus, nesta manhã eu te agradeço por mais um momento de estarmos aqui, eu aqui deste lado e os meus irmãos aí do outro lado, ouvindo a tua palavra, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, como a tua palavra ela diz, que ao ouvirmos a tua palavra, gera em nosso coração, gera em nosso espírito algo chamado fé. E eu creio que a fé que ela é gerada, ela consegue transformar, ela consegue impactar, ela consegue mudar situações. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Eu peço, Senhor, faça aquilo que eu não posso fazer, vá a lugares aonde eu não posso ir. Alcance vidas aonde eu não posso alcançar. Em nome de Jesus. Então estamos nós aqui hoje mais uma manhã e eu já quero te convidar a você abrir a sua palavra, a sua Bíblia, seja ela no celular, seja ela manual aqui, como a minha, ó, aqui, né? No livro do 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos começar a ler, a começar a entender a partir deste versículo como nós como cristão nós temos um propósito, nós como cristão nós temos um chamado, nós como cristão nós temos uma missão. E essa missão começa a partir daí, quando nós entendemos que a nossa vida, quando nós entendemos que o nosso proceder, o nosso caminhar é diferente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra diz assim. E olha que coisa interessante que o versículo ele é colocado entre parênteses, ou seja, é para que se dê uma importância muito grande a este versículo. Ele diz assim: porque andamos por fé. Porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Então, neste versículo, nós já conseguimos entender que a nossa caminhada, ela não é qualquer caminhada. A nossa caminhada, ela tem algo muito forte. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta à igreja de Corinto, e ele diz, né, que a nossa vida, o nosso andar, o nosso caminhar é por fé.
e não por vista. Por que Paulo ele fala exatamente isso? Que o nosso caminhar é por fé e não por vista. Porque, meu querido, quando nós olhamos no nosso olho natural, quando nós olhamos pela nossa visão natural, a gente começa a questionar, a gente começa a duvidar, nós começamos até reclamar, porque disso, porque daquilo, porque está acontecendo, porque não é desse jeito, porque não é daquele jeito. Então, quando nós começamos a ver a circunstância, olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, e aí a gente vê tudo contrário àquilo que a fé ela enxerga. E aí nós começamos, ao invés de dar passos para frente, nós começamos a dar passos para trás. Porque no lugar da fé, quando nós olhamos no olho natural, quando nós vemos pela nossa visão natural, nós começamos a duvidar. Então está aí a importância de nós andarmos por fé e não por vista. Mas eu quero te perguntar o que é a fé. Se a palavra dá essa importância sobre fé, se a palavra nos incentiva, se a palavra nos ensina, ela nos mostra que nós temos que andar por fé. Então o que é fé? Por que eu tenho que viver por fé? Diz assim, ó, ouça o que eu quero dizer para você. A fé ela é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Então, a fé ela é algo indispensável. Você consegue entender o que é algo indispensável? É algo que não pode faltar, é algo que não pode deixar de existir, é algo que não pode deixar de acontecer. Então, essa fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Por quê? Porque a fé ela torna o cristão mais forte. Então a fé ela fortalece, a fé ela traz algo que faz com que o cristão se sinta ou fique forte. E a fé também ela capacita, ela torna o cristão mais forte, capacitando a suportar as adversidades e equipando a viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, olha o que a fé consegue fazer, querido. Essa palavrinha com 2 letras e um acento. Olha o poder que ela tem de fazer você mais forte, de nos fazer mais forte, de nos capacitar a conseguir vencer, a enfrentar ou a suportar as adversidades que acontece, o que a vida coloca em nós, e nos equipa, ou seja, ela nos prepara a viver uma vida que agrada ao Senhor. Amém? Aleluia! Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Fala de uma história de fé, mas um exemplo que Jesus deu aos discípulos. Mateus 17, versículo 20. E Jesus diz assim, ó. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Então, olha só, nessa história aqui, que Jesus, uma história que fala do jovem lunático, daquele jovem que era endemoniado, e aqui Jesus ele fala que os discípulos eles não conseguiram expulsar um demônio, eles não conseguiram acalmar aquela situação, e aí Jesus diz, olha, por causa da vossa pequena fé, foi isso o motivo pelo qual os discípulos não conseguiram expulsar, ou seja, eles não tiveram a fé, eles não usaram a fé que ele tinha. Mesmo pequena. Aí por que Jesus fala pequena fé? Né? Aí ele fala aqui que se tiverdes uma fé do tamanho de um grão de mostardas. Eu não sei se você já viu um grão de mostarda, se você conhece. Um grão de mostarda é uma sementezinha super pequena, minúscula. Um grãozinho de areia. Mas ele diz, se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte, ergue-te e vá para lá. Vai acontecer. Ele diz, e nada vos será impossível. É quando a gente diz assim, eu tô com a fé tão fraca, tô com a fé tão pequenininha, mas é essa fé, é essa mesma fé, essa fézinha pequena que você disse que tem, é ela que vai mudar a tua situação, é ela que vai fazer você permanecer firme e forte, crendo naquilo que a palavra diz. A fé para operar, ela não tem tamanho, não há um tamanho para que a fé ela consiga se manifestar, para que ela possa mover. Não. O que vai fazer as coisas acontecerem é você crer nessa fé que você tem, é você acreditar, confiar nessa fé que existe dentro de você. Ela, aí sim, as coisas vão começar a acontecer. Então, meu querido, não importa o tamanho da tua fé, não importa o tamanho da nossa fé, ela tem um poder, ela tem um efeito muito grande. Ainda aqui em Mateus, lá no capítulo 21, um pouquinho mais à frente, aleluia, eu não ia falar sobre fé hoje, mas o Espírito Santo ontem, quando eu estava deitado, o Espírito Santo falou ao meu coração sobre fé. Por que sobre fé? Capítulo 21 do Evangelho de Mateus e o versículo 21 também. Aí fala sobre a história da figueira seca, que Jesus ia andando com os seus discípulos, e aí Jesus teve vontade de comer figos e foi lá na figueira, e aquela figueira não tinha figo nenhum. O que foi que Jesus fez? Jesus amaldiçoou aquela figueira. Jesus disse, a partir de hoje ninguém vai comer mais fruto de ti. E aquela figueira secou. Só que Jesus voltando pelo mesmo caminho, aí um dos discípulos, Pedro, prestou atenção e viu, olha Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí no versículo 21 Jesus disse assim, Jesus porém respondendo-lhes disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseste, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Porque tudo que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Então, olha que coisa poderosa, olha que poder a fé ela tem, querido. A fé tem poder para mover montanhas de fato. A gente sempre diz, a fé move montanhas. E é literalmente. Se você crer, só consegue crer quem tem fé. É impossível alguém dizer, eu creio, se não tiver fé. Ou, eu tenho fé, mas eu não creio. Não existe, porque o crer, ele é uma manifestação de quem tem fé. Você crer que isso vai mudar, que a situação que nós estamos passando vai mudar? Eu creio, eu tenho fé que isso vai passar. Mas muitas pessoas dizem assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Meu Deus, por que tudo isso? Meu Deus, isso e aquilo outro. Meu Deus, é tanta gente morrendo. E isso,
E quando tem gente também que diz, mentira, é mentira, que nada, eu acredito nisso não. Então é um manifestar de crer ou de acreditar de cada um, mas vai depender da sua visão, de como você anda, de como você vive. Porque se você vive por fé, você vai crer, você vai ver além do que o olho natural vê. Mas quem não anda por fé, não acredita, não crê, não dá importância, vive como tanto fez. E a nossa vida não é uma vida de qualquer jeito, não é uma vida de qualquer forma. A nossa vida é uma vida com propósito. Amém, querido? E eu quero complementar falando para você, né? A gente falou aqui sobre duas situações parecidas, mas que as duas situações Jesus falou sobre fé, sobre a pequena fé. Aí você diz, mas a minha fé está pequena. E como é que você pode aumentar a sua fé? Como é que a sua fé pode ser gerada, aumentar, crescer? Olha só, a nossa fé, ela aumenta quando nós lemos a Bíblia. Fato, é a única maneira da nossa fé ser aumentada ou a nossa fé ser gerada, é ouvindo a Bíblia. Não é apenas lendo não, porque eu estou lendo aqui, ó. Eu estou entendendo, eu estou guardando, mas os meus ouvidos não estão ouvindo. Então é necessário que a minha boca declare ou que eu ouça de alguém numa TV, do pastor pregando na igreja, do obreiro, do diácono ou de alguma situação, mas que a palavra ela chegue aos meus ouvidos nitidamente e aí sim vai ser gerado. E se a fé está pequena, ela vai ser aumentada. E o que acontece quando a nossa fé é aumentada? Ela começa a influenciar na nossa vida, ela começa a fazer efeito, a surgir situações, a gerar situações. E aí quando a nossa fé aumenta, nós conseguimos ver muito além, é o que eu falei antes, muito além do que o natural. Só com fé você consegue ver além do natural. Aí eu te digo, como que você vai lidar com a situação de um diagnóstico médico fatal? Aquele diagnóstico que não tem jeito, não tem, ó, é isso, não tem jeito. Como é que você vai lidar com essa situação se não for pela fé, querido? Eu sempre dou exemplo, sempre gosto muito de falar do exemplo da pastora Ludmila Feber. Só pela fé, é só pela fé. Se você ouve a palavra, você declara a palavra e isso gera fé. Você declara a palavra e gera mais fé. Você declara a palavra e você gera mais fé. É dessa forma que a gente vai caminhando. Nós falamos anteontem sobre o Salmo 91. Anteontem não, na sexta-feira. Quando nós cremos que 1000 cairão ao nosso lado, 10 mil ao nosso direito, nós não seremos atingidos. Aí você vê tudo tumultuado, tudo o contrário, mas você vai pela fé. É declarando a palavra e gerando fé, gerando fé. Ah, eu não tenho emprego, estou desempregado, mas é pela fé. Eu creio, Senhor, no suprimento do Senhor. Eu creio que o Senhor é aquele que abre porta, é aquele que abre as portas. É pela fé. E você crê, o seu esposo é aquele esposo abençoado, né? Ou você tem uma esposa que é aquela esposa abençoada e você diz, eu creio, Senhor, na transformação, eu creio na restauração, eu creio na mudança. Aquele filho rebelde, aquele filho desobediente, aquele filho que não consegue andar pelo caminho certo, por mais que você mostre, que você fale, que você ensine, aí você diz, eu creio, Senhor, é pela fé. Eu creio, Deus, na mudança, eu creio na transformação, eu creio que o Senhor pode fazer o milagre. É dessa forma. Para isto a fé ela é gerada, para isto a fé ela é aumentada. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós nos alegramos, que nós ouvimos que Deus cura, que Deus restaura, que Deus liberta, isso gera em nós uma certeza que a partir dali a gente consegue dizer, Senhor, eu creio, Senhor, eu confio. Então fé
fé, ela é algo que não pode faltar. Vamos ler Hebreus capítulo 11. Aleluia. Eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos começar pelo versículo 1. Quando diz a palavra do Senhor que a fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé, meu irmão? Fé é acreditar naquilo que os seus olhos ainda não estão enxergando, mas você crê que vai acontecer, você crê que vai chegar. Eu tô aqui nas minhas mãos, está um resultado contrário àquilo que eu creio, mas eu vou continuar crendo no poder da fé, no poder da palavra, no poder que há no nome de Jesus. Não adianta dizer eu tenho fé e eu não uso essa fé nas situações. Aí eu não uso a minha fé para que as coisas funcionem. É a mesma coisa que você dizer assim, eu tenho um carro, na minha garagem eu tenho um carro, mas o carro está sem combustível. Para onde é que ele vai? Não vai. Por mais que você entre nele, por mais que você tente ligar, por mais que você tenha carteira de habilitação, por mais que você seja um bom motorista, se o seu carro não tiver o combustível, não vai a lugar nenhum. Aí você diz, eu sou um cristão há 10 anos, eu sou um cristão que conheço a Bíblia, sou um cristão que oro, que jejuo, que me consagro. Mas você não usa a fé, que é o combustível para que você consiga viver. É o combustível para a sua vitória, é a fé. Se você for ler de Mateus até João, as histórias de fé incríveis na Bíblia, nos evangelhos. Mas o que foi que aconteceu? O que foi que levou essas histórias serem divulgadas ou serem escritas na Bíblia? A fé. A fé que curou, a fé que restaurou, a fé que deu visão, a fé que fez aleijado andar, a fé que fez mortos ressuscitarem. A fé. Foi a fé. Aí no versículo 6, por que não pode deixar de existir fé, querido? Na sua caminhada, na sua trajetória de vida como cristão. Hebreus 11, 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Então, ser cristão e não ter fé, não adianta. Não adianta. É a mesma coisa dizer, eu tenho fé, é fé sem obras, e há obras sem fé. É nada, não adianta. Então é necessário que a fé, ela seja algo forte, algo que não pode deixar de ser um elemento fortíssimo. Como diz a palavra lá em 1 Coríntios 13, lá no finalzinho diz, ora, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor, mas a fé ela tem que existir. Ela tem que permanecer. A fé, a esperança e o amor. Romanos capítulo 10, versículo 17, não precisa você abrir, né? É o que eu estou falando exatamente sobre isso aqui, gerar fé, aumentar a fé. Eu não tenho fé, não existe eu não tenho fé. Não existe o cristão dizer assim, eu não tenho fé. Existe uma fé, nem que seja minúscula, mas existe. Romanos 10 diz, ora, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É dessa forma. A fé ela não vai ser gerada de outra maneira. A fé não vai ser gerada de outra forma se não for através de ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho preguiça de ler a Bíblia. Complicado.
Bota um áudio, baixa a Bíblia em áudio e ouve. Vai gerar fé. Porque quando vier as circunstâncias, quando vier um problema de enfermidade, se você não tiver fé, você vai se abalar. Quando vier um problema de enfermidade e você não tiver a fé no seu espírito, no seu coração, você vai se abalar. E você pode ir a um nível muito baixo. Mas se você tiver fé, a fé ela vai fazer você permanecer num nível inabalável, num nível de constância. Assim, ó, num nível de constância, sem não é aquele cristão que um dia ele tá assim, outro dia ele tá assim. Não. Nós não vivemos como as ondas do mar, que vai, que vem, que vai. Não, nós vivemos em constância, nós vivemos firmes. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, querido? Então, esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você precisa usar a fé. Não é dizer eu preciso ter fé. Não, você precisa usar a fé que existe dentro de você. Você precisa manifestar a fé que já existe dentro de você. E aí, consequentemente, ela vai sendo aumentada de acordo com o que você ouve da palavra. Quando você ouve que Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, quando você ouve que Jesus curou os cegos, quando você ouve que Jesus ele curou paralíticos, isso vai gerando fé, vai aumentando fé. Que você ouve que Deus ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, isso vai gerando fé. Deus ele é poderoso, o meu Deus é grande, o meu Deus é fiel, isso vai gerando fé no seu espírito, no seu coração, querido. Então nesta manhã, que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Que a sua fé seja edificada no Senhor. Vou falar mais uma vez para você. A fé, ela é um elemento indispensável para quem deseja viver uma vida para Deus. Foi o que nós lemos em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, querido? Neste momento eu quero orar por você. Eu não sei qual é a situação que tem, não vou dizer faltado fé, mas qual a situação que tem feito você duvidar, que tem feito você desacreditar, ou até mesmo deixar de confiar. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo ele fortaleça o teu coração, fortaleça a tua fé. No nome de Jesus. Aí onde você estiver, se você puder colocar a mão no seu coração, eu vou declarar mais uma vez o que nós lemos lá no início. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. É dessa forma, querido. Eu sei que pode estar difícil, pode estar complicado, pode parecer impossível, mas a palavra do Senhor diz que a fé, ela move situações. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui eu estou mais uma vez em oração, juntamente com cada pessoa que está nesse momento ouvindo a Tua palavra, Senhor. Isso já é maravilhoso, porque a Tua palavra diz que a fé ela é gerada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, quando o Senhor perguntou àquele cego, o que queres que eu te faça? Foi uma pergunta meio sem noção, porque lógico que aquele homem gostaria de ver e voltar a enxergar, mas Jesus precisaria ouvir da boca dele o que é que ele queria. E aquele homem ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou.
Quando aquela mulher que enfrentou aquela multidão para tocar apenas nas vestes de Jesus, e ela disse apenas, se apenas eu tocar. A fé daquela mulher foi muito poderosa. Ela nem precisou tocar em Jesus. Ela disse, se eu tocar apenas nas suas vestes, eu ficarei curada. E o Senhor Jesus disse, vai em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. Então neste momento, Senhor, vai Deus movendo essa fé. Vai, Senhor, incendiando essa fé que existe no coração de cada um dos meus irmãos, para que eles possam continuar crendo, para que eles possam continuar crendo na tua palavra, Senhor. Deus, mesmo na maior situação, na maior dificuldade, a fé, ela move situações. Muitas das vezes, Senhor, nós estamos vendo o gigante, como assim? Como Davi viu aquele gigante? Como todo mundo, o povo de Israel temeu aquele gigante? Mas Davi olhou para aquele gigante e não viu o gigante. Ele viu alguém muito menor que ele, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia era muito mais poderoso, era muito mais forte do que aquele gigante. Senhor, às vezes nós temos olhado para cima, para o nosso problema, olhado para ele como um gigante. Senhor, que a nossa fé faça nós olharmos para baixo e veja o nosso problema abaixo de nós, como ele estivesse debaixo dos nossos pés. E é assim que ele está. É assim que o gigante ele está lá embaixo. Ele não é gigante. O problema ele não é grande, ele é pequeno. E a nossa fé vai fazer esse problema desaparecer. Senhor, seja problema da enfermidade que alguém esteja passando neste momento, seja um problema no relacionamento familiar, no problema no casamento, no problema com os filhos, seja problema na situação financeira, ó Deus, seja qual for a situação, seja falta de emprego, ó Deus, seja Deus problemas, Deus, mágoa no coração, seja qual for a situação, a fé, ela muda qualquer situação. A fé, ela pode transformar qualquer circunstância. E eu quero liberar neste momento, Senhor. Eu quero manifestar neste momento a glória. Através de cada coração, através da fé de cada um. Em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais um mês. Deus, eu creio, Deus, que esse mês não será um mês, será um mês abençoado, será um mês de transformação, será um mês de mudança. Deus, mesmo que a pandemia ela não possa acabar agora, mas nós continuaremos crendo, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, que é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida. Eu quero abençoar cada pessoa que ouviu, que vai ouvir esta palavra. E eu tenho certeza que essa palavra vai gerar fé, e mais fé, e mais fé, e mais fé. E vai fazer com que essa pessoa permaneça crendo e confiando no Senhor. Meu amado, minha amada, eu quero te abençoar. Eu quero declarar que a sua vida, que o Deus, o mesmo Deus que foi lá no passado, Ele é o mesmo Deus que é hoje no presente e é o mesmo Deus que é lá no futuro. Ele já está conosco amanhã. Ele já preparou todo o mês de julho para nós. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso para a minha vida, para a tua vida. Que o melhor de Deus está por vir. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado pelos seus ouvidos abertos e atentos a este momento. Quero dizer para você, fica na paz, que o Senhor te abençoe, a você, a sua casa e toda a sua descendência. Não desvie o seu olhar do Senhor, porque é Ele que vai sustentar a sua fé. Não desvie o seu olhar da palavra, porque é ela que vai fazer a sua fé aumentar a cada dia. Em nome de Jesus. Deixa um abraço, que Deus te abençoe. E se Deus assim nos permitir, amanhã nós estaremos aqui às 8 horas no nosso momento do devocional. Bom dia, Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Em nome de Jesus.